Shalom, amigo e irmão em Yeshua. Bem-vindo a mais um estudo profundo da Torá e das profecias. Se você busca compreender os acontecimentos finais da história humana à luz das Escrituras, da tradição judaica e da revelação messiânica, este estudo é para você. Hoje vamos caminhar desde o Egito de Faraó até o Monte das Oliveiras. Vamos falar sobre Pessa, expiação, Apará Adumá, a restauração do templo, os dois Mashiach, a guerra do Har Megiddo, Jerusalém como relógio profético e, por fim, a revelação do reino eterno. Pegue sua Bíblia, seu caderno e vamos juntos mergulhar nos mistérios do Asharit Hayamim, os últimos dias. Pessa e o mistério da expiação. A primeira redenção aconteceu em Pessa. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas em Êxodo 12:13 foi o sinal de que o julgamento não tocaria os filhos de Israel. E o sangue vos será por sinal, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa figura apontava para uma redenção maior. Em Yohanan, João 1:29, Yoshanan declara: Eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Yeshua se apresenta como o Cordeiro Pascal. Ele morre exatamente em Pessa, como o sacrifício que salva os primogênitos da morte eterna. A expiação de sua morte é ensinada também pelos sábios. Em Moed Katan 28a, o Talmud afirma: assim como a expiação é feita com o sacrifício, também a morte dos justos expia. Yeshua, o Tzadik, morre como sacrifício justo. Não por acaso, mas por desígnio eterno. No nível cabalístico, ele é manifestação do Adam Kadmon, o homem primordial da criação, o canal por onde flui a luz divina, Orein Sof, até a Sefirot e ao mundo material. Isso é sugerido em Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Apará Adumá e a lógica que transcende a razão. Em Bamidbar, Números 19, temos o mandamento da bezerra vermelha, Pará Adumá, uma ordenança sem explicação lógica. Suas cinzas purificam os impuros, mas tornam impuro aquele que as aplica. O Midrash e o Zohar, Chukat 64a, declaram que isso é um choque, uma mitzvah supra-racional. E por isso está profundamente ligada à expiação messiânica, pois como Apará Adumá, o justo, Yeshua, purifica o povo ao custo da própria impureza, ou seja, ele se faz maldito por nós. Gálatas 3:13. Rashi, o grande comentarista, conecta a morte de Miriam com Apará Adumá, dizendo que ambas promovem expiação coletiva. O templo e o sangue na presença de Elohim. O templo é o coração da vida espiritual de Israel. Em Vaikra, Levítico 17:11, está escrito: a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar para expiar as vossas almas. A destruição do templo interrompe os sacrifícios, mas os sábios dizem que a morte do justo substitui o altar. Zohar, Vaikra 200a. Yeshua é descrito como aquele cujo sangue foi levado diante do verdadeiro Santo dos Santos. Hebreus 9:11-12. Entrando uma vez por todas, como sumo sacerdote. O tempo do fim e os 6.000 anos. Segundo o Talmud, Sanhedrin 97a, a história da humanidade foi dividida em 3 eras de 2.000 anos cada. 2.000 anos de Tohu, caos, desde Adão até Avraham, um período de ausência de revelação sistemática da Torá. 2.000 anos de Torá, desde Avraham até o fechamento do Talmud, marcado pela revelação divina e o estabelecimento da nação de Israel. 2.000 anos dos dias do Mashiach, um período de preparação para a redenção final, ainda que o Mashiach não se revele no início dessa era. O total soma 6.000 anos, ao fim dos quais virá o Shabat milenar, o 7º milênio messiânico, paralelo ao 7º dia da criação. A contagem atual e o desfalque no calendário hebraico.
De acordo com o calendário hebraico tradicional, estamos no ano 5787, em 2025 EC. Porém, diversos estudiosos e cronologistas judeus, como o Rabino Saadia Gaon, e mais tarde estudiosos como Rei Yitzhak da Akko e modernamente R. Yosef Watolin, apontaram que há um descompasso histórico em torno de 165 a 280 anos. Esse desfalque estaria relacionado principalmente a 1. A omissão do domínio persa. O calendário judaico tradicional registra apenas cerca de 52 anos entre o exílio babilônico e o decreto de reconstrução de Jerusalém, enquanto fontes históricas, como as crônicas de Ptolomeu e registros persas, apontam para um período superior a 200 anos de domínio persa. 2. Reconstruções cronológicas tardias. Na época dos Amoraim e posterior ao fechamento do Talmud, certas datas foram ajustadas para alinhar expectativas messiânicas e cálculos de jubileus. Com essa correção de tempo, ao adicionar os anos faltantes, nos aproximamos na prática do ano 6000. Conexão com o Zohar e a Era Messiânica. O Zohar Hadash, Bereshit 56b, declara: no ano 600 do sexto milênio, as comportas da sabedoria de cima e de baixo se abrirão, e o mundo se preparará para entrar no sétimo milênio, como um homem que se prepara para o Shabat. O ano 600 do sexto milênio corresponde ao ano 5600 no calendário hebraico tradicional, ou seja, 1840 EC. E, de fato, foi exatamente neste período que ocorreram. A aplicação profética. Se o mundo realmente está mais próximo do ano 6000 do que supomos oficialmente, então estamos às portas do Shabat milenar, o período descrito em Apocalipse 20, 1:6, em que o Mashiach reinará por 1000 anos. Assim, os sinais messiânicos não são mera especulação, mas parte de um plano cósmico estabelecido desde Bereshit e revelado progressivamente pela Torá, os profetas, os escritos e a tradição mística de Israel. Jerusalém, o relógio profético de Deus. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o centro espiritual do mundo. Em hebraico, seu nome, Yerushalayim, carrega o sentido de cidade da paz, embora tenha sido alvo de mais guerras do que qualquer outro lugar no planeta. Profecia em Zacarias 12:2-3. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente se ferirão, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Essa profecia fala de um tempo escatológico em que Jerusalém se tornará o centro do conflito mundial, sendo ao mesmo tempo o palco de redenção e de julgamento. Isso já está se desenrolando diante de nossos olhos em estágios progressivos. 44 dominações, a cidade mais disputada da história. Desde sua fundação, Jerusalém foi dominada por mais de 44 impérios ou poderes diferentes entre eles: egípcios, cananeus, israelitas, Davi e Salomão, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, britânicos e, finalmente, recuperada por Israel em 1967. Essas dominações não são apenas registros históricos, são o pano de fundo do relógio espiritual e escatológico de Deus. 1967, a profecia viva. Na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, Israel, ainda uma nação jovem com menos de 20 anos de existência, retomou o controle de Jerusalém Oriental, incluindo o Monte do Templo, após quase 2000 anos. Esse evento cumpre, em muitos aspectos, as profecias de restauração, como Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Isaías 52:8.
Os teus atalaias levantam a voz, juntamente exultam, porque verão com seus próprios olhos o Senhor restaurando a Sião. A retomada de Jerusalém em 1967 é vista por muitos como o início visível da fase final da história humana, preparando o cenário para a vinda do Mashiach. O ciclo dos jubileus, Yovel. Na Torá, Levítico 25, Deus ordena o Yovel, o ano do jubileu, a cada 50 anos, como tempo de libertação, restituição e retorno às posses originais. Marcos proféticos recentes. 1917, a Declaração Balfour, onde os britânicos prometeram estabelecer um lar nacional judeu na terra de Israel. 1967, 50 anos depois, Israel retoma Jerusalém. 2017, outro ciclo de 50 anos, marcado pela declaração de Jerusalém como capital por parte dos Estados Unidos da América, reacendendo o foco profético global sobre a cidade. 2067 seria, portanto, o próximo Yovel potencial. Se os padrões anteriores se repetirem, podemos esperar eventos proféticos significativos relacionados a Jerusalém e a redenção final. Jerusalém como relógio profético. Enquanto muitas nações olham para o petróleo, o poder ou a política, Deus olha para Jerusalém. Tudo se alinha a ela. O retorno do povo judeu. A preparação para a reconstrução do templo. O cerco espiritual e geopolítico que se intensifica. A tensão em torno do Monte do Templo, que, segundo as Escrituras e a tradição judaica, é o local exato onde o Mashiach estabelecerá seu trono. Ver Isaías 2:4 e Ezequiel 43:7. Conclusão: Jerusalém é o termômetro da redenção. Toda vez que Jerusalém é mencionada nas manchetes, não é apenas política, é profecia em movimento. Por isso, observadores atentos da Bíblia e da história reconhecem: quando Jerusalém se move, o relógio profético também avança. Estamos nos aproximando do clímax dos tempos. A cidade do grande rei está sendo preparada para receber o Rei dos Reis, o Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. A tradição judaica, especialmente no Talmud, nos Midrashim e na literatura mística, apresenta dois aspectos messiânicos distintos, conhecidos como Mashiach ben Yosef, Messias, filho de José, o servo sofredor, o guerreiro espiritual e redentor que enfrenta as batalhas interiores e externas de Israel, podendo até morrer em sua missão. Purit, Mashiach ben David, Messias, filho de Davi. O rei vitorioso, restaurador do trono de Davi, que estabelece a paz, reconstrói o templo e reina sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. A morte do justo como expiação, um conceito judaico. Muitos supõem que a ideia de um Messias que sofre e morre é uma doutrina cristã, mas isso não é verdade. A própria tradição judaica reconhece essa possibilidade, especialmente no papel de Mashiach ben Yosef. Talmud Bavli, Sukkah 52a. Eles olharão para aquele a quem traspassaram. Refere-se a Mashiach ben Yosef, que se revelará na guerra do Har Magedon, e levantarão lamentações como por um filho único. Essa passagem cita Zacarias 12:10. E os rabinos reconhecem que esse traspassado é Mashiach ben Yosef, que morrerá como parte do processo redentivo final. Midrash Bereshit Rabbah 44:12. Os méritos dos justos sustentam o mundo e a morte dos justos expia os pecados da geração. Talmud Bavli, Moed Katan 28a. A morte dos justos é uma expiação como o sacrifício no altar. Isso significa que a ideia de um justo que morre para trazer expiação coletiva não é estranha ao judaísmo. Ao contrário, é um conceito profundamente enraizado e aplicado especialmente ao Messias sofredor. Zohar, Vaikra 212a.
Na época em que o Mashiach sofrerá por causa dos pecados do mundo, quem desejar ver será capaz de vê-lo carregando os sofrimentos. E por causa do sofrimento do Mashiach, haverá cura para o mundo. Esse texto cabalístico ecoa claramente Isaías 53, que fala do servo sofredor, ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades e que leva sobre si os pecados da nação. Tradicionalmente, muitos rabinos interpretaram Isaías 53 como referindo-se ao próprio Mashiach ben Yosef, o justo sofredor que carrega as dores de Israel. Yeshua como Mashiach ben Yosef. Yeshua, Jesus, veio na forma do servo sofredor. Foi rejeitado por seu povo, como previsto em Isaías 53:3. Traspassado, Zacarias 12:10, João 19:37. Morreu, mas ressuscitou, como um sinal profético de sua vitória espiritual. Ele encarnou perfeitamente o papel de Mashiach ben Yosef, aquele que luta com armas espirituais, sofre pelo povo e, através de sua morte, traz vida e expiação. Yeshua retornará como Mashiach ben David. Quando retornar, ele virá como Mashiach ben David, o rei triunfante prometido em Daniel 7, 13 e 14 e em Apocalipse 19, 11, 16. Eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. A ele foi dado domínio, glória e reino. A missão dividida do Mashiach. A tradição judaica reconhece dois Messias, ou dois aspectos de uma só missão messiânica, um que sofre e morre por Israel e outro que reina e restaura. Yeshua cumpriu o primeiro aspecto e cumprirá o segundo em breve. A morte do justo como expiação não é invenção cristã. É um pilar oculto, porém poderoso, da própria esperança redentora de Israel. Jevlei Mashiach, as dores de parto do Messias. A tradição judaica ensina que antes da revelação do Mashiach, o mundo passará por um tempo de grande angústia e convulsão global, conhecido como Jevlei Mashiach, literalmente, as dores de parto do Messias. Essa ideia está profundamente enraizada nas Escrituras, nos ensinos de Yeshua, no Talmud e na literatura mística judaica, base bíblica e profética. Yeshua advertiu sobre esse tempo em passagens escatológicas como Mateus 24, 6, 8. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, tudo isso é o princípio das dores. Lucas 21, 9, 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Daniel 12:1. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Sinais e sintomas das dores de parto. O cenário descrito pela Bíblia, pelos sábios e por Yeshua, aponta para um colapso global em várias esferas, exatamente como vemos se desenrolando diante de nós. 1. Guerras e rumores de guerras. Conflitos se multiplicam, com instabilidade entre superpotências e guerras por recursos, religião e território. Alianças militares obscuras e polarização mundial aumentam o risco de guerra global. 2. Terremotos, desastres naturais e fomes. A intensificação de eventos sísmicos e climáticos é vista como um sinal literal das dores. Mudanças climáticas, incêndios, colheitas afetadas e colapsos ecológicos refletem a agonia da criação. Cf. Romanos 8:22. 3. Pestes e doenças globais. Pandemias como a Covid-19 e outras emergentes, como vírus artificiais ou zoonóticos, têm causado terror global e afetado estruturas econômicas e sociais. 4. Confusão das nações e caos espiritual. Uma desordem moral sem precedentes. Ideologias contrárias à Torá se tornam normas. Relativismo espiritual, divisão, ódio e apostasia dominam. 5. Esfriamento do amor e crescimento da iniquidade.
A compaixão desaparece, as famílias se desintegram e a empatia se torna escassa. As redes sociais amplificam o ego, a raiva e a injustiça. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Fontes judaicas: Talmud e Zohar. O Talmud Sanhedrin 98b descreve o cenário de Shevlei Mashiach. Nos dias do Messias, a verdade será ausente, a juventude insultará os anciãos, o rosto da geração será como o rosto de um cão, e aqueles que temem o pecado serão desprezados. O Zohar Hadash, Bereshit 27, afirma: antes da vinda do Mashiach, o mundo entrará em escuridão. A sabedoria dos escribas será desprezada e muitos tropeçarão em verdades ocultas. O Zohar também compara esse tempo ao momento de uma mulher prestes a dar à luz, contrações intensas, dores crescentes e um clímax decisivo. Estamos vivendo Shevlei Mashiach. Agora, muitos rabinos e estudiosos, tanto tradicionais quanto messiânicos, afirmam que já estamos vivendo o início desse processo. A intensificação simultânea de catástrofes naturais, crises geopolíticas, degradação moral e perseguições espirituais indicam um clímax profético. O mundo está cambaleando como um bêbado, como diz o profeta Isaías 24:20, o que o Zohar interpreta como um sinal das dores messiânicas. Mas há esperança. Assim como as dores de parto levam ao nascimento, as tribulações que precedem o Mashiach são parte do processo de redenção global. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. O papel dos justos nesse tempo é permanecer firmes na fé em Elohim, estudar e praticar a Torá, proclamar o reino do Mashiach com coragem e santidade. A vinda gloriosa de Yeshua, HaMashiach, Ben David. O tempo da espera está chegando ao fim, o céu se prepara e o rei está prestes a voltar. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações como pelejou no dia da batalha. Zacarias 14:3. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e os exércitos do céu o seguiam. Apocalipse 19:11-16. Depois das dores do parto messiânico, depois da tribulação dos últimos dias, Yeshua, o Mashiach Ben David, voltará. Mas desta vez, não como o servo sofredor, e sim como o Rei glorioso, que vem julgar as nações e reinar com justiça desde Jerusalém. O Monte das Oliveiras se partirá, os céus se abrirão e todo olho o verá. Zacarias 14:4, Apocalipse 1:7. Este retorno não será secreto, será glorioso, visível, cósmico. Estamos nos aproximando do fim de um ciclo profético. O calendário hebraico marca o ano 5787, mas há um desfalque histórico de aproximadamente 280 anos. Ao ajustar esse intervalo, nos aproximamos perigosamente do ano 6000, o limite estabelecido no Talmud Sanhedrin 97a para a era deste mundo. Como já vimos, segundo os sábios, o mundo é dividido em 3 eras de 2000 anos. 2000 de Tohu, caos, 2000 de Torá, 2000 dos dias do Mashiach. E onde estamos agora? Exatamente ao final do 6º milênio, e quase completando 2000 anos desde a primeira vinda de Yeshua. Coincidência? Ou o relógio divino está nos alertando que o tempo chegou ao limite? O retorno do Mashiach não é uma metáfora, é uma promessa. Ele virá sobre as nuvens do céu, montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais ao seu lado, para reinar, para restaurar, para julgar com justiça. Prepare-se, porque Yeshua Ben David está às portas.
E o próximo som que ouviremos pode ser o toque final do shofar. Se prepare que agora veremos sobre a guerra de Armagedon. Har-Megiddo, o vale onde o destino das nações será selado. O cenário do último confronto entre a luz e as trevas. E os reis da terra se reuniram no lugar chamado em hebraico Har-Megiddo. As Escrituras falam de um tempo em que as nações se unirão em uma coalizão global contra Jerusalém e contra Mashiach. Espíritos impuros, saídos da boca da besta, do falso profeta e do dragão, seduzem os reis da terra. Eles não vêm sozinhos, mas liderados por um espírito antigo. Rebelião contra o céu. O campo de batalha, Har-Megiddo, no norte de Israel, um vale estratégico que já foi palco de guerras milenares. Mas esta será a última. Será uma batalha física, mas também espiritual. As forças das trevas, os reinos deste mundo, os líderes da rebelião espiritual, unem forças para lutar contra o Cordeiro. Apocalipse 19, 21. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo branco. Mas o Messias não vem com tanques ou bombas. Ele vem com a espada que sai da sua boca. Com a palavra viva, com o fôlego do seu espírito, ele consome os inimigos e vence. Muitos estudiosos veem a Turquia como o provável centro da futura coalizão. O local onde, segundo o Apocalipse, está o trono de Satanás. Será dali que surgirá a força que tentará usurpar Jerusalém, mas cairá diante do justo juiz. A guerra de Har-Megiddo não é o fim, é o início da vitória definitiva do reino de Elohim. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixe seu comentário. Estamos vendo os dias se cumprirem diante dos nossos olhos. Har-Megiddo não é apenas uma profecia, é um alerta. Durante séculos, o sistema religioso tem ensinado que após o fim dos tempos, os justos subirão para morar eternamente no céu. Mas, será que é isso que as Escrituras realmente dizem? Hoje, vamos expor uma verdade que foi distorcida ao longo das gerações. A promessa do Eterno nunca foi nos levar para longe da terra, mas sim restaurar o mundo com a presença gloriosa do seu Messias. Depois da grande batalha conhecida como Har-Megiddo, erroneamente traduzida como Armagedon, o que se inicia não é a ida das almas para um céu etéreo e distante, mas sim o início do reino messiânico de 1000 anos aqui mesmo, na terra, com Yeshua reinando desde Jerusalém como Rei dos Reis. Chegou a hora de rasgar o véu da religião e retornar às raízes da fé hebraica, onde a esperança messiânica é concreta, terrena e gloriosa. Neste estudo, vamos mergulhar nas profecias do Tanakh e nas revelações da Brit Hadashah para entender com clareza o que realmente acontecerá nos dias vindouros e qual é o papel dos justos, de Israel e das nações no reino de 1000 anos do Messias. Prepare-se para descobrir aquilo que muitos nunca ousaram ensinar, porque a verdade do reino está prestes a ser restaurada. O reinado messiânico de 1000 anos, o milênio, após a guerra de Har-Megiddo, após o juízo das nações, começa um novo capítulo na história da humanidade. Um tempo de paz, justiça e glória. Apocalipse 21:6. Vi um anjo descer do céu, tendo na mão a chave do abismo, prendeu o dragão, a antiga serpente, por 1000 anos. Satanás é preso. O tentador das nações é silenciado. O mundo, enfim, tem paz. Yeshua HaMashiach reina sobre toda a terra, como Ben David, o filho de Davi. Jerusalém torna-se a capital espiritual do planeta. Isaías 2:4. De Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Ele julgará entre as nações, converterão suas espadas em relhas de arado. É o tempo do Shabat milenar, o 7º dia profético após 6 milênios de história humana.
o tempo de cura da criação, de restauração da terra, de plenitude da justiça. Isaías 11:6. O lobo habitará com o cordeiro e o menino brincará junto ao esconderijo da cobra. A natureza é restaurada. O conhecimento de Elohim cobre a terra como as águas cobrem o mar. As nações não mais guerreiam. Em vez disso, sobem a Jerusalém para adorar Adonai e aprender de seus caminhos. Apocalipse 20:6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eles reinarão com o Mashiach durante 1000 anos. Os justos ressuscitam. Aqueles que guardaram a fé, que sofreram por amor ao nome, reinam com ele. Mas o milênio é apenas o prólogo da eternidade. Ao final desses 1000 anos, haverá um último teste, um último levante das trevas. E então, o juízo final. O milênio será real, literal, profético, glorioso. Prepare-se para o reino e viva hoje como cidadão do mundo vindouro. O que acontece depois do fim? O que aguarda a humanidade após o milênio do Messias? Seria o céu um destino eterno para os justos e o inferno um tormento sem fim para os ímpios? Durante séculos, religiões construíram dogmas e narrativas sobre a eternidade que mais geraram medo do que esperança, com imagens de almas flutuando no céu ou queimando eternamente no fogo. Mas agora é o momento de voltarmos às Escrituras, não à tradição, para revelar o que realmente foi prometido pelo Eterno. Neste estudo, vamos expor o que poucos têm coragem de dizer. O juízo final não é um conto simbólico, mas um evento real, que trará justiça definitiva sobre toda a criação. E a eternidade não será passada no céu. A promessa bíblica sempre apontou para uma nova terra, purificada, onde a presença do próprio Elohim habitará com os justos para sempre. Após o reinado milenar de Yeshua, virá o julgamento diante do trono branco. E então a morte será destruída, o mal será apagado e a história da redenção encontrará seu clímax. Um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém descendo do alto, onde o Criador habitará entre os homens. Prepare-se para conhecer a verdade que foi ocultada, o plano eterno de Elohim para restaurar todas as coisas e o destino final dos que permanecem firmes até o fim. O juízo final e a eternidade. O milênio chegou ao fim. Satanás é solto por um breve tempo. E então vem o juízo final. Um momento temido e esperado. Apocalipse 20, 11-12. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. Os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé diante do trono e foram julgados segundo suas obras. É o dia em que todos comparecerão diante do Criador. Ninguém escapará. Cada ação, cada palavra, cada intenção será revelada. Daniel 7:10. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. O adversário, o enganador das nações, é lançado no lago de fogo, junto com a morte, o inferno e todos os que rejeitaram a luz. Mas para os justos, aqueles lavados no sangue do Cordeiro, que guardaram a fé e a Torá, vem algo glorioso. Apocalipse 21, 1-4. Vi um novo céu e uma nova terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu de Elohim. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Um mundo sem morte, sem dor, sem pecado, sem separação. Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, assim também a vossa descendência. A eternidade não será em nuvens, mas numa terra restaurada. Um Éden eterno, onde o Eterno habita com seu povo. O juízo virá, mas para os que têm seu nome no livro da vida, o que os espera é vida eterna com Yeshua, o leão de Judá, o Cordeiro, o Rei.
Prepare-se, viva com propósito, busque a verdade, santifique-se, pois ele vem. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe. Comente, escreve meu nome no livro da vida e fique com a expectativa viva no coração. O melhor ainda está por vir.